Nós hoje vamos dar continuidade à série de mensagens que fala sobre a manifestação do espírito do orgulho. Tem aí, Emily, o flyerzinho. Tem aí. A Bia fez da última vez. E só respira para chegar aqui. Eu acredito que na vida de vocês também. Quero convidar você a prestar atenção nesse momento agora. Continuar prestando atenção. E hoje nós vamos falar muitos versículos. Se você tiver um bloco de notas aí, uma caneta, um caderno, se tiver um bloco de notas no seu celular, anote, porque nós conseguimos absorver 70% da mensagem quando a gente anota, e quando a gente não anota, a gente só consegue absorver 30% ou 20%. E hoje nós vamos começar falando sobre a língua. E essa missão que o pastor me deu, mas o superintendente chegou, né, amor? Chegou. Por essa missão, eu falei até para ele ontem, eu falei, não quero trazer essa mensagem não. Dura essa missão, mas nós queremos que tudo aquilo que é impedimento na nossa mente já está começando a ser desobstruído em nome de Jesus, que toda resistência também caia por terra, que a gente venha entender que não estamos aqui para acusar ninguém, estamos aqui para ministrar a palavra que liberta, amém? Então quero convidar você a abrir a palavra de Deus, que se encontra lá em Tiago 3, na versão NVI, tá? No telão aí, por favor. Capítulo 3, a gente vai ler só o início, o verso 5. Tiago 3, 5. Na versão NVI. NVI. Diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Feche os olhos. Pode tocar, Marcinho. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus e diante de Ti, Senhor, em primeiro lugar apresento a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. Existe uma voz aqui, existe um corpo, existe um coração que palpita. Está totalmente disponível, Senhor, para o Teu agir, o agir do Teu Espírito que é santo. Mesmo com todas as debilidades, eu estou aqui, Senhor, e te peço que a Sua glória me use, que o Seu poder me use, que o manifestar, Senhor, da Sua palavra me use conforme Tu queres. Também oro, Senhor, pela vida dos Teus filhos que conseguiram chegar aqui nessa noite e declaro, em nome de Jesus, que toda resistência maligna caia por terra. Como já foi orado aqui, eu reforço que todo espírito atravessador perca a sua força. Declaro, Senhor, que nós vamos desvendar, Senhor, todas as artimanhas de Leviatã e não vamos mais compactuar com elas. Em nome de Jesus. E você mesmo aí de olhos fechados, eu convido você, aliás, abre seus olhos que você não vai saber.
Coloca a sua mão direita aqui atrás, assim, aonde ficam as informações do subconsciente. E faça essa oração comigo. Diga assim, fala seu nome todo. Declaro que toda informação do subconsciente acumulado na minha mente agora perca a sua força, perca a sua resistência, perca o seu domínio, perca o seu poder. Diga seu nome todo. Libero o meu subconsciente e o meu consciente para aprender um pouco mais na palavra de Deus hoje. E declaro que da mesma forma que eu entrei aqui nesse lugar, eu não vou sair. Irei viver momentos extraordinários de revelação do Espírito com o meu Espírito, com a minha mente renovada em nome de Jesus. Fala fala seu nome todo. Não irei me conformar mais com essa vida, com esse pensamento. Eu declaro libertação agora na minha mente, no meu subconsciente, sendo liberado, agindo agora no mundo espiritual, porque eu creio no poder da palavra. Eu declaro, seja assim feita na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Uma das manifestações, nós estamos falando dela. Se você não veio aqui na primeira quinta-feira, escute lá no Spotify, que é muito interessante você saber desde o início, porque é uma sequência. Porque as manifestações de Leviatã nunca, anote isso, nunca será mais forte do que o poder do Espírito Santo de Deus. Nunca será. Só que eu preciso subjugar as informações da minha mente a essa verdade, que é a verdade da palavra, que é aonde o Espírito quer me conduzir. E só eu sou responsável por mim. Você que é casal, homem, você é responsável por você. Mulher, você é responsável por você. Você que não é casado, você que está aqui no nosso meio, seja jovem, seja adolescente, seja homem, seja mulher, seja ancião, cada um de nós somos responsáveis por guardar as informações que o Senhor quer liberar. E essas informações bloqueiam as novas informações que vêm da palavra de Deus de entrar e renovar a nossa mente. Por que a gente, muitas das vezes, a gente não vive a renovação de Romanos 12:2? É 12:2, né? 12:2, né? Porque tem muita informação dentro da minha mente, no meu inconsciente, que impede o meu córtex frontal de receber a informação nova e limpar o HD. Então, em nome de Jesus, por isso que eu falei para você colocar a mão, porque você, só você, é responsável por você mesmo
de ouvir a mensagem de Deus e permitir que essa mensagem venha mudar as informações do seu subconsciente, que muitas das vezes você acha que não tem, mas tem um bloqueio, tem uma resistência, tem uma fortaleza. Eu quero ressaltar aqui para vocês que existe, como eu já falei, um poder que é muito tremendo para renovar essa nossa mente. Só que eu só consigo renovar essa mente quando eu entendo que eu tenho essa debilidade. E eu reconheço e quero marcar essa debilidade. Eu preciso me arrepender dessa debilidade. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e larga alcança a misericórdia. Alguém pode ligar esse ventilador aqui para mim? Então, só para a gente entender como é a dinâmica dessas informações. Obrigado. Nós precisamos conectar nossa mente agora a tudo aquilo que o Senhor Ele quer ministrar nas nossas vidas. De repente, não em todas as partes daquilo que vai ser ministrado hoje você vai se encontrar, mas em alguma você vai se encontrar. Tudo que está na palavra de Deus é para mim e é para você. Amém. E nós, com a nossa mente renovada, com a nossa mente ativada com o poder da palavra, a gente consegue transformar a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, a nossa parentela, porque o agir do Espírito começa a movimentar a vontade de Deus em nós. E quando essa vontade de Deus ela é movimentada em nós, nós atraímos a presença e as pessoas que querem conhecer mais e mais o Reino e a Cristo. Então eu preciso entender isso. Preciso entender que existe uma força que trabalha contrário a essa verdade. E o nome dessa força, que é o principado, se chama Leviatã. Não vou falar aqui dos 5 príncipes, porque tem 5 príncipes liderados no mundo por Satanás para atuar na face da terra. E um deles é Leviatã. Um deles. Tem outros. Se o Senhor permitir, eu não quero trazer essa mensagem aqui, porque é bravo. Mas se o Senhor permitir, Ele quiser, Ele vai fazer. Mas nós precisamos entender hoje qual é a influência espiritual. Eu digo espiritual. Repita comigo. Influência espiritual. Que a gente luta. Existe uma influência que a gente luta. É aquela luta da carne com o espírito. A carne do espírito não é só a vontade da carne, é a mente. Para a nossa mente ela ser renovada, é uma luta. Eu preciso me concentrar. Porque eu não preciso só ler, eu preciso meditar. Por isso que o pastor está sempre falando aqui, vai lá, escuta as mensagens 2, 3 vezes. Porque nós precisamos pegar a mensagem e ouvir, ou então ler aquele capítulo várias vezes, para que ela venha entrar. E aquela informação errada que está na nossa mente precisa sair. E aquela fortaleza que está errada na nossa mente precisa bater por retirada. Precisa perder o trono. Precisa perder o altar. E nós vamos falar hoje sobre esse dragão. Segundo Lamartine, é um crocodilo. Segundo Lamartine, é um crocodilo. E segundo Lamartine também tem 15, eu não parei para procurar, mas tem que devia ter mencionado 15 vezes na Bíblia. Mas estudando um pouco do livro, que eu também esqueci de trazer o livro, até a última palestra eu trago esse livro. O livro vem dizendo que ele é um dragão. Quem estava aqui na última quinta-feira, viu? Um dragão que cospe fogo. Só que esse cuspir fogo tem uma intenção. O cuspir fogo do dragão que está no mar, e o mar também tem algo ali muito interessante, que eu não vou falar hoje, a importância dessa influência no mar.
Ele cospe fogo para matar. Ele cospe fogo para matar, para incendiar. Quando incendeia, mata. Quando incendeia, mata. E Tiago, ele fala tremendamente sobre isso. Ele diz que é um pequeno órgão do corpo que se vangloria de coisas grandes. Quem nunca, né? Quem nunca se vangloriou? Quem nunca se exaltou por algo? Ah, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu tenho o melhor carro, tenho a melhor casa, tenho a melhor família, tenho o melhor filho, tenho o melhor emprego, sou um ótimo empresário, sou uma ótima empresária, sou uma ótima funcionária, sou o melhor funcionário. Quem nunca? Quem nunca tira a primeira tempo? Quem nunca se exaltou de alguma forma? Quem nunca se vangloriou de alguma forma? Quem nunca? Só que a gente entender que a gente vem com essas debilidades do mundo, a gente consegue entender. Só que quando a gente vem para Cristo, a palavra ela vem para tirar, para limpar, para transformar esse meu ser, que outrora tinha uma fragilidade nessa área. E uma das áreas mais difíceis de ser atuada, de ser liberta, é a área do orgulho, da resistência, porque tem gente com certeza na cadeira que diz que não tem orgulho. Mas toda resistência é um orgulho. Se você quiser anotar, anote isso. Toda resistência a qualquer tipo de mudança é um orgulho. E uma das manifestações é a língua. E Leviatã vem influenciando as pessoas lá de trás. Então há um caráter deformado lá atrás. É algo que foi gerado lá atrás. Só que em Cristo não pode ficar. Só que em Cristo eu preciso me doutrinar e entender que não dá mais para ser como eu era para aquela velha criatura, porque existe uma proposta de Deus para mim, para a sua vida, de vivermos uma vida nova em Cristo e espiritual. Então, se é uma vida nova e se é uma vida espiritual, os rudimentos naturais, carnais, diabólicos, não podem ter força naquilo que o Senhor quer realizar através do poder da palavra, através do Espírito que agora habita dentro de mim e habita dentro de você. E Tiago vem dizendo lindamente aqui, nos versículos que a gente vai dar continuidade, ele é um pequeno órgão, só que ele incendeia todo o bosque. Quem nunca, né, incendiou o bosque? Quem? Essa é uma referência óbvia do orgulho, que se manifesta através da língua. Está sempre falando de alguém ou de algo que ela ou ele não concorda. Ela nunca é a autora da confusão, ela sempre é a vítima. Ela nunca é culpada, ou ele nunca é culpado. Ele sempre, ou ela sempre, a pessoa, né? É sempre a vítima da situação. Será que a gente sempre é vítima da situação? Lá no verso 6, bota aí, por favor. Tiago 5, 6. Se vocês quiserem anotar, eu vou ler Tiago 3, do 5 ao 9. Assim também a língua é um fogo. Repita comigo. A língua está muito fraco, gente. A língua é um fogo. É um mundo de iniquidades.
colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de uma vida. Isso é muito forte. Se a pessoa ela é contaminada, o presbítero fala, por onde ela passa, ela vai contaminar. Incendeia todo o curso de uma vida. É muito forte. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Por que, pastor, eu preciso me atentar para isso? Se atente, meu irmão, minha irmã. Porque a Bíblia diz que a língua é um mundo de iniquidade. O que é iniquidade? É uma pessoa que peca habitualmente sem arrependimento. É uma pessoa que tem um caráter corrompido. 7. Não, antes de falar o 7, volta lá. Como eu manifesto a glória de Deus se eu não expulsar esse veneno que está dentro de mim? A glória expulsa. A glória revela. A glória transforma. Só que eu preciso reconhecer. E o mais lindo de tudo, sabe o que é? Não é só eu entender. Eu preciso fazer. Eu preciso ter atos de arrependimento. Sem atos de arrependimento, é só uma informação na minha cabeça. O Senhor quer nos levar a níveis mais profundos. O Senhor ele quer nos usar e quer revelar coisas do céu de uma forma tão tremenda, só que essa imundície, quando está dentro de alguém, bloqueia a presença do Espírito de Deus. Mas nessa noite, eu, como serva do Deus vivo, preparada, separada para a ministração da sua vida, declaro que a partir de hoje você comece a viver, a andar e a expulsar tudo aquilo que é treva dentro de você, para deixar a luz entrar e renovar de verdade a sua mente, gerando frutos de arrependimento. 7. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. 8. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Mostra a língua aí. Faz assim, ó. Vê se sai veneno. Cuidado para não se matar. Com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, e com a mesma amaldiçoamos os homens feitos à semelhança e à imagem de Deus. Como nós podemos glorificar o nome do Senhor aqui, e quando eu não estou aqui, ou até aqui mesmo, ou até aqui mesmo aí, de repente você está falando com alguém do seu lado, e você está falando de repente de alguém, isso não é comigo não tem essa debilidade não, tem certeza? Tem certeza? Fofoqueiro, difamador, fala da vida da pessoa mesmo que seja de verdade com a intenção de prejudicar. Críticas destrutivas, críticas ao ministério. Eu fico pensando comigo o seguinte:
Senhor no culto e chega em casa, amaldiçoa o filho em casa. Desconstruir a imagem da pessoa, para mim isso é a pior. Para mim essa é a pior. Encontra ali, encontra aqui, encontra em casa, encontra ali embaixo na cantina, encontra de repente lá no frutifica, encontra lá, vai pegar as crianças e de repente fala, maldiz, desconstrói para uma outra pessoa que nem conhece. E para mim, vou te falar uma coisa, quem escuta é maldizente igual a pessoa que fala. Isso não tem lugar no nosso meio, amém? Amém. Eu não consigo entender se você faz parte do ministério e você suja a água que você está bebendo quando você fala mal do ministério. E não adianta dizer e abraçar e dar beijinho em dia de pastor, em dia de liderança, se o Senhor está sondando o nosso coração e está vendo que a água que a gente está bebendo é a mesma que muitas das vezes a gente está sujando. Se você não quer mais beber dessa água, vai em paz. Não libera isso para você no mundo espiritual, não. Porque você carrega para onde você vai. Em vez de acendermos, se você quiser anotar isso, é algo que o Senhor me deu. Em vez de acendermos carvões com nossa língua, precisamos de carvões, desculpa. Vou ler de novo para você filmar, certo? Em vez de acender carvões em nossa língua, precisamos de carvões do altar celestial para purificar nossos lábios. Ei, Deus não nos chamou para acender nada, para prejudicar ninguém. Deus nos chamou para uma vida de separação, de consagração. E a única coisa que a gente tem que pedir, como Isaías pediu e falou, aliás, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Como eu posso ser chamado para essa grande obra? Aí o Senhor falou assim, não tem problema não. Eu escolhi você. Eu só vou pegar uma brasa aqui, o serafim, para tocar na sua fragilidade, porque é você mesmo que eu quero usar. Raiva e ira. Segunda manifestação que eu vou tentar conseguir falar hoje. A raiva é uma manifestação do orgulho. É uma referência à atitude que provoca contenda. Geralmente, a pessoa que tem raiva, ela é calminha. Geralmente, não é, gente? Vocês concordam comigo? Você vê ela assim por fora, calminho. Não falam nada. Abençoada. Por fora é calminha. Mas, geralmente, tá? Geralmente. Mas tem gente que foge dessa, né? Que é agitada mesmo, a pessoa agitada do lado de fora, do lado de dentro mesmo. Já viu uma pessoa assim que do nada vira? Parece que tem bipolaridade. Daí na pastora Helena. Do nada. Tu fala uma coisa, onde tu não está no ambiente, de repente do nada a pessoa vira e fica com raiva. Oh my God. Com raiva. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deus te conhece lá dentro do seu quarto. Deus te conhece no seu trabalho. Deus te conhece na sua casa com
seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais. Deus te conhece. De repente a gente não percebe muito isso em você não. Mas o Senhor, Ele contempla, tá? O Senhor, a gente não esconde nada. Nada. Provérbios 14, 17, na versão NAA, por favor. NAA. Provérbios 14, 17, na versão NAA. Quem logo se irrita, comete loucura. Comete loucura. Comete loucura. Parece a pessoa doida, desvaiada. Se aquieta, moleque. Se aquieta, homem. Sai quebrando tudo dentro de casa. Sai girando igual giraia. Meu Deus. E joga a panela e joga, quebra as coisas. Em nome de Jesus, seja liberto. Loucuras. E aquele que tem mais intenções será? Essa pessoa, ela é bem-vinda? Não vai não, gente. Quando a gente entende que uma pessoa ela é irada, a gente quer ficar longe. Quem quer ficar perto de gente irada aí? Abaixa a mão. Quem quer ficar perto de gente irada? Ninguém quer ficar perto de gente irada. Deixa eu falar uma outra versão. Do mesmo versículo. Só muda a versão para mim. NVVP. Essa é forte. Só muda a versão. NBVP. Aí. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo tolice. Quem guarda a raiva, quem guarda a raiva, planeja a vingança, acaba sendo o diabo. Vamos falar a verdade aqui. Ninguém vai se revelar que tem raiva aqui. Eu sei. Mas uma coisa eu sei, a pessoa que tem raiva, ela planeja vingança. É aquela velha frase, né? Vingança é um prato que se come frio. Está repreendido Satanás. Satanás nem precisa fazer nada, já está dentro de você. Falando na minha vida não. Na minha vida não. Se ira do nada, sabe, pastor? Do nada, se ira. Não é, irmão? Eu falei, gente, por quê? Por que saíram? Tirando nossos períodos de TPM, que a gente pode fazer algumas coisas, né? Os homens não. Os homens não têm TPM, mulher tem. Tirando nossos períodos de TPM, que a gente realmente às vezes gira no giraia. Fora isso, gente, tem que ter mansidão. Fala, mansidão vem. Mansidão vem. Você não está querendo mansidão. Vai, 3, 1, 2, 3. Bota a mão na cabeça da sua mãe. Diz que não quer. Efésios 4, 26. Bota aí. Na versão NTLH. Vamos ver se eles são medianistas aí. Ixi. Efésios 4, 6. Se vocês ficarem com raiva, não vou deixar vocês lerem, vocês estão muito calminhos aí. No 3. 1, 2, 3. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que façam o que pequem e não fiquem tímidos com raiva. Já viu como, às vezes, eu estou olhando assim, né, às vezes nos estados, aí tem umas coisas assim, né? Oi! Oi, aconteceu alguma coisa? Tá com raiva? Tá com raiva? Tá bolado? Tá bolada? Ei, para algumas pessoas eu mando, para outras não mando. Algumas pessoas eu mando. Aquele que é discípulo eu mando. Porque senão ela fala assim, a pastora está se metendo na minha vida.
Ei, deixa eu te falar só um negócio. A gente está aqui para te impulsionar, não para te julgar. A gente está aqui para te impulsionar, não para te julgar. Quem te julga é o diabo. Se você não entendeu isso até hoje, passa a entender, meu amado, meu amado. Joga com essa resistência. Quando vier correção, não endureçais o vosso coração. O Senhor quer te tratar. Você pode dizer assim: Senhor, eu quero me tratar. Então, pode vir a correção. Vai chegar. Vai chegar a correção. Uma outra manifestação de Leviatã: obstinado e dura cerviz. Não tem ninguém assim aqui não. Eu até anotei para você não esquecer disso, porque é difícil isso aqui. Não tem como discipular uma pessoa obstinada de dura cerviz. Não tem. Não tem. Então, muitas das vezes, algumas pessoas podem até falar: estou falando da igreja mesmo. Estou falando da igreja mesmo. O pastor tem alguns, a pastora tem algumas que são mais próximas. Por que você não é? Porque você tem dura cerviz. Porque você não escuta e não executa nem o primeiro. Como é que ele vai te dar o segundo comando? Se nem o primeiro ele executou. Dura cerviz. Não tem como discipular dura cerviz. Se a gente segue os padrões de Jesus, os discípulos eram discipulados com defeitos, mas discipulados. Não estou falando do perfeito, estou falando do coração discipulado. Se você ainda não foi discipulado por nós, eu sinto te dizer que a culpa é toda sua. Obstinados vem do latim, que quer dizer manter-se firme. O ob quer dizer contra, e estinare quer dizer colocar-se em pé, permanecer. Ou seja, o obstinado é alguém que se mantém firme contra tudo, não se deixa mudar facilmente. A gente vê muitos relatos, a gente vê muitos testemunhos de pessoas que foram para o face a face com reservas. A gente vê muitos relatos de pessoas que foram para o encontro com Deus que nós realizamos, dizendo que eu vou porque eu tenho que ir mesmo, e vamos ver como é que é esse negócio, porque eu não acredito nisso não. Dura cerviz. Coração duro. Cheio de informação aqui no subconsciente, que não é para guardar, que está bloqueando o novo de Deus. E aí, quando volta de um momento maravilhoso, que são 3 dias, ou 2 dias e meio, não chega a ser nem 3 dias, são 2 dias e meio, de muito mover, de palavras direcionadas, sabe? De cura, de libertação, palavras liberadas, ministrações. É que se prepara, se consagra. Sabe, quando vem de lá, vem maravilhado. Vem dizendo: caramba, eu pensava assim, eu pensava assado. Como, sabe, face a face fez, sabe, um despertar. O face a face, uma mudança de vida minha é cotidiana. O face a face é um despertar. Ei, sai do estado da letargia, que Deus tem coisa grande para você. Então essa é a nossa intenção do face a face. Não é fazer você virar anjo, é fazer você começar a despertar para a obra que Deus colocou e confiou nas tuas mãos. Então sai da letargia, sai da mumificação, sai do estado deplorável espiritualmente, e ali começa o despertar novamente, a querer buscar o Senhor, a querer ter intimidade com o Senhor, a viver transformações tremendas. Mas o face a face não é tudo se eu não continuar a caminhada. Eu preciso entender que existe uma caminhada, e na caminhada Deus mostra
essas debilidades que precisamos mudar. Na caminhada, Deus mostra as debilidades, os bloqueios, as fortalezas, as resistências que precisamos derrubar. Ei, é eu e é você que derruba. Deus já liberou a palavra dele. A unção já está sobre nós. Eu que preciso derrubar. Repita comigo, eu que preciso derrubar. Fala, hoje. Levanta sua mão direita. Hoje. Eu entendo, pastor. Eu entendo, pastor. E hoje eu começo a derrubar muralhas, fortalezas que foram levantadas no meu subconsciente. E agora eu começo a viver de uma nova forma, enxergar de uma nova maneira, te ouvir da forma certa, em nome de Jesus. Obstinado. Geralmente essa pessoa busca a Deus para ter algo, mas não para melhorar. Foi coisa que Deus me deu. Tem dificuldade de meditar na palavra. Logo, tem dificuldade de pedir ajuda. Cara, isso é profundo demais. A pessoa que medita na palavra, ela é quebrantada. A pessoa que medita na palavra, ela é quebrantada. E ela não tem, e ela que eu digo a pessoa, tá? A pessoa, ela não tem dificuldade de pedir ajuda. Quem tem dificuldade de pedir ajuda é o orgulhoso. Porque se eu entendo que eu estou numa igreja onde nós ministramos para lideranças, para levantar líderes, se eu estou numa igreja que é voltada para isso, eu preciso entender que a palavra que a gente escuta muitas das vezes em casa, que diz assim, não manda mensagem não, porque você vai incomodar, não é do Espírito de Deus, é do diabo. Se você vem com uma demanda para ser discipulado, não, porque a gente não está aqui para resolver problemas de ninguém, a gente está aqui para discipular você a vencer suas próprias barreiras, a vencer seus próprios defeitos, a vencer e a quebrar todos os grilhões que tentam te paralisar. Então, se eu entendo que eu estou numa igreja que não faço ovelhas, que o pastor já disse 300.000 vezes que ele faz o ID, que o ID é ir te pregar o evangelho e fazer discípulos, o discípulo precisa entender que quando ele precisa de uma direção, ele precisa entrar em contato com a sua liderança. E se eu não entro, infelizmente, dentro de você ainda tem orgulho. Porque a pessoa que não pede ajuda é um dos motivos, é uma das manifestações de Leviatã. Mas eu não estou falando para mim, para você, para geral. Eu não estou falando para a igreja, eu estou falando para todo mundo aqui. Dos pastores aos membros. Se a gente entende que a gente tem uma liderança saudável, sadia, e que está aqui para nos orientar, chamada por Deus, por que eu não entro em contato? Porque eu não peço direção? Analisa dentro de você, obstinado, obstinada. Quem não medita na palavra, não tem o coração quebrantado, logo não pede ajuda. Me perdoe. Tem orgulho dentro de você. Não manda mensagem para ninguém. Não liga para ninguém. Não pede ajuda de ninguém. Joga por terra esse negócio que eu estou incomodando. Quem incomoda é o diabo. E ele muitas das vezes quer paralisar o seu contato com a sua liderança, porque ele sabe que o seu contato com a sua liderança vai liberar muitas pérolas, vai quebrar muitos biscoitos, vai desfazer muitas cadeias que você precisa viver e enxergar que você não vê.
tem a outra parte que fica o tempo todo ligando. Não estou olhando para ninguém, não estou avisando ninguém. Deixa eu até beber aqui uma. Não estou acusando ninguém. Qual é o comando? Qual é o comando? Fique atento ao comando. Fique atento ao comando. O pastor não falou? O líder não falou? Executa. Porque o outro comando só vai vir quando executar o primeiro. Às vezes não sai do primeiro porque não executa. Ei, Deus te chama para sair do primeiro estágio. Deus te chama para sair do primeiro estágio. Deus te chama para sair do primeiro estágio. Já era para você ter sido consagrado a presbítero, a missionária, a pastor, a pastora, e você ainda está sentado no banco. Obstinado. Só faz aquilo. Tem pessoas que acham que é vítima da sociedade. A pessoa também que não atende ao comando, se acha vítima da sociedade, é uma pessoa obstinada. É uma pessoa que se acha vítima da sociedade. Ela é coitadinha ou coitadinho e não consegue executar todos os comandos da Bíblia. Eu e você temos a capacidade de executar. Eu vou repetir. Todos os comandos da Bíblia, todas as direções do Espírito, todas as direções de Deus, eu e você temos a capacidade de executar. Pergunta por quê? Pergunta por quê, pastor? Porque o Espírito habita dentro de você. Eu não tenho força. Se fosse por mim, nem aqui eu estaria hoje. Mas eu sei, quem me chamou é poderoso. E Ele te capacita a executar. Você só precisa sair do primeiro estágio. Deus nunca te leva ao isolamento. Deus, entenda isso. Deus nunca te leva ao isolamento. Ele leva você a cultivar relacionamentos saudáveis em Deus. Geralmente também essa pessoa atrai amizades que pensam e que agem do mesmo jeito. Uma pessoa que se acha vítima de uma sociedade, ela atrai amizades que pensam da mesma forma. Uma pessoa que tem, tu encontra até no trem pessoas, você encontra em qualquer lugar pessoas parecidas com você, obstinada para as coisas de Deus ou obstinada para as coisas da terra. Você encontra em qualquer lugar, você atrai. Aí encontra com uma outra pessoa, vítima de uma sociedade, essa pessoa, uma fica lambendo a outra e ninguém cresce. O obstinado faz isso. Mas também quando encontra com uma labareda, a outra labareda, meus filhos, sai fogo e incendeia toda uma cidade. Diz aleluia. Quando encontra uma labareda com outra labareda, se junta e sai fumaça e sai fogo e incendeia toda uma cidade. Quando são labaredas de fogo aí? Os diferentes de alma se espelhem. Ei, mas entenda, às vezes aquela pessoa que você acha que não vai com a sua cara, vai ser a pessoa que mais vai te abençoar. Meu Deus, saiu agora. Às vezes aquela fresquinho, às vezes aquela pessoa que você está resistindo, ela vai ser canal de bênção para a sua vida. Não resista à vontade de Deus. Troca os seus conceitos
usa a sua visão natural, carnal, demoníaca, para o colírio do céu. Deixe o colírio ser pingado aí no seu olho. Aleluia, glória a Deus. A gente termina Êxodo, na versão NVI, Êxodo 7, 14. Olha aqui, que coisa tremenda que a Bíblia diz sobre o obstinado. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. A pessoa que tem um coração obstinado, ela se compara ao coração de Faraó. Duro a serviço, duro. Faraó não foi só duro porque para não deixar o povo não, ele não queria, ele era ruim. E tem um coração duro, puxa a ruindade, puxa a raiva, puxa a inveja. Vai dando nó assim, sabe? Os sentimentos eles vão dando nó e eles vão sendo puxados. O obstinado puxa tudo, puxa a raiva, puxa o ódio, puxa a inveja, puxa a vitimização. Vai puxando. É igual o coração de Faraó. O obstinado tem o coração de Faraó. O obstinado tem o coração de Faraó. Isaías 48, 4. Na mesma versão, por gentileza. Porque eu sabia quão obstinado você era. Olha Isaías falando. Que os tendões do seu pescoço eram ferro e a sua testa era de bronze. Já viu aquela pessoa tão obstinada que ela chega a ser dura? Carne dura. A pessoa fica assim, ó. Isso aqui, que às vezes, tudo. Pessoa tensa, tu vai orar por ela, a pessoa está tensa. Obstinada, tensa, a pessoa dura, carne dura, que pede para orar, para baixar, a pessoa não consegue abaixar nem a cabeça para orar. Reflete até no corpo. O obstinado reflete no corpo. E eu vou te dizer que tem uma enfermidade que atua no obstinado. Já vou te dizer. Escutem, Isaías 46 aí mesmo, está pertinho, 46, 12. Escutem-me vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. O obstinado está longe da retidão. Mas você pode dizer, na minha vida, não. Uma tradição lá do Antigo Testamento era quando eles venciam os reis. Eles pegavam um rei, pela localidade que eles venciam, e eles colocavam o pé no pescoço para humilhar, para jogar por terra aquele orgulho. Botavam o pé no pescoço do rei. O rei que ganhou pegava o rei antes de matar, humilhava ele. Ei, nós vamos humilhar esse orgulho hoje. Eu vou repetir. Nós vamos humilhar esse orgulho hoje. Nós vamos colocar a planta dos nossos pés nesse orgulho e vamos humilhar e subjugar a vontade de Deus. Em Romanos 2:5. O Espírito está me fazendo lembrar de algo aqui. Moisés morreu. Viaja comigo um pouquinho. Moisés morreu. Quem ficou no lugar dele? Josué. Mas para Josué conseguir entrar na terra prometida, ele teve que vencer 5 reis. Quantas resistências nós precisamos vencer para a gente entrar no reino do Senhor?
Ei, comece a subjugar o Leviatã hoje na sua vida, aos seus pés. Se é o primeiro de 5, isso é muito forte. Isso não estava escrito, eu li. O Espírito me fez lembrar, é algo profético. É um ato profético. Leviatã é o primeiro de 5 resistências que precisamos vencer. Se o Senhor está permitindo a gente viver e ouvir isso hoje, eu te convido. Coloca Leviatã debaixo dos seus pés. Romanos 2,5 vem dizendo: contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento. Quem é obstinado não se arrepende. Quem é obstinado acha que está certo em tudo, que não precisa de ajuda, que é cheio de mimimi, tem raiva, tem inveja, tem ódio, tem uma série de coisas que precisa ser liberada. Ei, o Senhor chama um povo arrependido. O Senhor chama um povo arrependido. Eu vou dizer mais uma vez: o Senhor chama um povo arrependido. Deus procura os verdadeiros adoradores. E os adoradores têm um coração arrependido, têm um coração discipulável, têm um coração quebrantado. Continuando meditando nessa palavra. Viaja comigo agora só um pouquinho para a gente terminar. Lá em Salmo 51. Davi, rei. Davi, rei. Rei tinha todo o poder de fazer qualquer coisa. E ele fez. Ele não foi para a guerra. E quando ele não foi para a guerra, ele abriu uma brecha. Porque, mesmo sendo rei, a ordem de Deus era para que ele fosse para a guerra. Mesmo o canção que está sobre nós, se a ordem de Deus é ir, vai. Porque é livramento. Ele poderia, e ele fez, e ele ficou lá, no palácio. E em um momento ele queria se refrescar. E ele foi para a parte de cima, para a nossa famosa laje. Só que ele chegou lá em cima e ele olhou uma mulher linda do outro lado, que não tinha que estar olhando para o vizinho. Tem para a casa dos outros. E viu uma mulher linda lá tomando banho. Também não sei se ela fez de propósito, mas vamos ver no contexto do rei. Ele foi, adulterou. Só que, quando ele adulterou, ele achou que poderia encobrir o adultério dele. Independentemente da unção que está sobre nós, todo pecado ele é revelado. Uma coisa eu digo para vocês: fazem prova de Deus. Se nós somos homens e mulheres de Deus aqui no altar, faz prova. Está com medo de se relacionar? Faz prova. Faz prova. Nada que está obscuro, o Senhor encobre. Ele revela tudo. Ele revela tudo. Davi adulterou. Só que ele foi corrigido, presbítero. O profeta Natan foi lá diante dele e falou, contou a história lá que vocês sabem, da ovelhinha. E ali naquele momento ele se arrependeu, mesmo sendo rei. Mesmo tendo um cargo eclesiástico. Se precisa se arrepender, se arrependa. Se é tempo de arrependimento, se arrependa. Se o Senhor te chama para se arrepender, se arrependa. Curve não. Fique igual um pescoço duro não, de uma girafa não. Se o Senhor te chama para se arrepender nessa noite, se arrependa. E ele fez um salmo lindo, lindo, lindo. Salmo 51. E eu quero finalizar com esse salmo.
O Senhor falou tremendamente algo que eu ministro sobre a minha vida. É algo que eu ministro sobre a minha vida. A minha vida como pastora, a minha vida como mãe, a minha vida como mulher, como esposa, como pastora, como mãe. E eu digo, Senhor, cria em mim, cria. Depois de ele ter pecado, ele se arrependeu, mesmo tendo a autoridade, mesmo sendo sacerdote da sua casa. Se você errou, se arrependa, ainda dá tempo. Mesmo tendo de repente um poder financeiro maior, se o Senhor te chama para se arrepender, se arrependa, desce a casa do olheiro. Cria em mim, ó Deus. Ele falou, Davi salmodiou, Davi louvou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um estado. Ei, eu preciso dizer isso para mim. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, porque eu estou aberto para receber. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Coloque de pé.